Olá, tudo bem? Aqui estamos reunidos para mais uma oportunidade de aprendizados, de reflexões. Afinal de contas, a doutrina espírita ela veio realmente para ajudar a gente no entendimento de uma porção de coisas, né? Sobre a nossa existência, sobre a existência de tudo que está ao nosso redor. E nós aqui estamos fazendo esse esforço para ir aprendendo, ir compreendendo melhor a nós mesmos, tudo que nos cerca, os nossos irmãos que convivem conosco. E assim, estamos muito felizes aqui por mais esta oportunidade. Desejamos que a paz do Mestre Jesus envolva todos os corações que aqui nos estão ouvindo e que as reflexões de hoje sejam de bom proveito para todos nós. E assim a gente hoje aqui vai estar falando sobre o Livro dos Espíritos. Nós vamos abordar um item chamado civilização, que é o item 4 do capítulo 8 da Lei do Progresso. Então aqui a gente vai dar um esquenta, como a gente diz, né, na linguagem popular, porque hoje a gente vai falar pouquinho. Falar de civilização humana é falar pouquinho, né? Então, tem uma historinha que diz o seguinte, que tinham duas moscas, e essas moscas acabaram caindo num copo cheio de nata. E uma das mosquinhas, muito aflita, ela tentou subir pela borda do copo e não conseguindo, ela caiu e morreu lá afogada na nata. A outra mosquinha que observava, né, ela começou a bater as perninhas lá em cima da nata. E de tanto bater as perninhas, a nata virou manteiga. Fez aqueles gruminhos e a mosquinha mais esperta, então ela pôde ficar de pezinho em cima dos gruminhos, bater a asinha e foi embora. Mas, na sequência, tinha umas outras mosquinhas. E essas outras mosquinhas caíram num copo d'água. Esse copo d'água tinha um canudinho. Aí uma das moscas começou a se debater e acabou, né, se afogando. Mas a outra mosquinha que viu o canudinho acabou subindo no canudo e saiu do copinho. Essas historinhas, elas falam pra gente de como a gente vem percebendo as situações que chegam pra gente na nossa vida, no cotidiano, e como é que a gente está utilizando da nossa inteligência, do nosso pensamento, do poder de reflexão, do conhecimento, para trabalhar essas situações. Se a gente age sempre da mesma forma, é bastante perigoso, né? A gente acaba agindo com a emoção, desesperadamente, e o perigo é a gente afundar mesmo, né? Mas se a gente observa ao redor e tenta pensar na situação de uma forma positiva, há grandes chances da gente sobreviver. Então, essas historinhas, elas trazem luz para o nosso caminho, né? Para o nosso aproveitamento. E é essa a função, como a gente estava falando mesmo, da doutrina. Ela traz essa condição da gente pensar melhor as oportunidades que nos estão aparecendo. E como nós estávamos falando, como nós hoje vamos falar sobre civilização, as perguntas que o Kardec faz para o plano espiritual, elas são sempre perguntas bem certeiras, né? E a primeira pergunta que o Kardec faz lá para o plano espiritual, ele diz assim: a civilização é um progresso ou, segundo alguns filósofos, uma decadência da humanidade? E é interessante, né, a gente buscar pensar sobre essa fase que o Kardec colocou, né, porque raios,
existe esse pensamento de alguns filósofos que a civilização seria uma decadência da humanidade, sendo que no entendimento da gente a civilização é sempre uma condição de progresso. E aí o plano espiritual responde assim: olha, é um progresso incompleto, pois o homem não passa subitamente da infância à maturidade. Então, a civilização é um método pelo qual o nosso espírito está se desenvolvendo. E isso há muito tempo. Então, a gente traz aqui para a gente hoje lembrar, né? Alguns de nós estudamos na escola, se bem que já faz tanto tempo que às vezes a gente nem se lembra, né? Algumas coisas sobre civilização, o conceito, um pouco da nossa história. Então, falando um pouquinho de conceito. A gente tem esse conceito popular de virar para a pessoa e dizer assim: poxa, o fulano é civilizado. Quando a gente diz assim, o fulano é civilizado, o que a gente está querendo dizer, né? Que ele é dono de algumas capacidades artísticas ou intelectuais ou de bons costumes. Então a gente qualifica aquela pessoa como civilizada, mas o conceito de civilização ele vai bem longe. E aí a gente foi procurar aqui, né, pesquisar para saber direitinho como é que é. Então, o conceito de civilização, ele tem por base a antropologia e a história, sempre tendo em vista uma perspectiva evolucionista do ser e da sociedade. Diz aqui também o conceito que é o estágio mais avançado de determinada sociedade, tendo a característica básica de fixação ao solo, mediante construção de cidades. E algumas características: a formação de um governo com política, o aparecimento da economia, da sociedade, da religião, da cultura, todas as artes, músicas, as artes plásticas, mas principalmente a escrita. Porque para os nossos estudiosos, historiadores, antropólogos, o conceito de ciência, né, ela determina como marco divisório entre pré-história e história o aparecimento da escrita. Então, seria a escrita a condição que determina o aparecimento das primeiras civilizações, né? Antes disso, a gente tem pré-história. Então, como a gente vê, o nosso caminho aqui é longo, né? E a gente vai falar um pouquinho desse caminho, como que por todo esse percurso nós temos nos esforçado. Então, lá na pré-história, para a gente poder ter uma visão geral de tudo, a gente voltando bem lá atrás, né, naquele período que a gente chama de paleolítico, como é que a gente vai encontrar os nossos ancestrais? A gente vai encontrar esses ancestrais numa vida rústica, selvagem, sem o desenvolvimento da inteligência. Eles não formavam ainda grupos sociais, não tinha nem a formação ainda dos grupos familiares, né? Eles eram nômades, eles ficavam perambulando, eles não se fixavam em nenhum lugar. Eles viviam da caça e da coleta de frutos, de vegetais. A caça deles era bastante rudimentar, porque eles não tinham ainda instrumentos, então eles não tinham arco e flecha ainda, não tinham as lanças. Como é que eles faziam a caça? Eles sabiam que os animais tinham que beber água.
Então eles cavavam no solo armadilhas, buracos grandes e cobriam de folhas. Quando o animal chegava, caía, né, naquele poço, e eles então a pedradas matavam o animal. E o animal que eles mais queriam pegar, né? Qualquer animal que caísse, afinal, era comida. Mas o animal que eles mais andavam atrás era o mamute, porque o mamute ele alimentava uma porção de homens. E aí o tempo vai passando, passando, né? E a gente entra num outro período. A gente entra no período neolítico. No período neolítico, acontece já um maior desenvolvimento da espécie humana, porque daí a gente está falando, né, da nossa espécie. E aí há o aparecimento da inteligência, né, do desenvolvimento da inteligência mesmo. O ser humano começa a pensar, raciocinar, ligar, né, um pensamento a outro. E ele então começa a perceber que ele não precisava ficar perambulando, né? Que ele, do mesmo jeito que ele coletava plantas, coletava frutos, ele poderia sim plantar, mesmo porque algumas sementes das coisas que eles comiam caíam ao solo. E com o tempo as coisas começaram a brotar. E eles perceberam que era assim que tinha que ser feito, que eles precisavam plantar, né, as sementes para depois colher. E é nesse período neolítico, que a gente vai então encontrar a revolução agrícola, que é exatamente essa oportunidade do homem perceber que ele pode sim se fixar num local e ali se estabelecer com a sua família, com os seus irmãos e poder plantar e também cuidar de alguns animais. Então é nesse período que se desenvolve a agricultura, tudo muito rudimentar, mas sim, é o início. Então é ali que se desenvolve a agricultura, a pecuária, eles continuam caçando, continuam pescando, mas já de uma outra forma, porque vai ficando tudo melhor. Os instrumentos vão melhorando, as armas também vão se melhorando, né? Tudo com a condição de uma inteligência que vai caminhando, né? Eles vão construindo alguns sistemas de transporte, como a gente chama hoje de carros de boi, né? Eles colocavam também alguns animais para puxar esses carrinhos que eles construíam. E com isso então aparece as primeiras tribos. As tribos eram formadas do quê? De clãs. As clãs eram os grupos familiares, né? O pai, a mãe, os filhos. E essas clãs se reuniam e formavam essas grandes tribos. E é óbvio que ali começa todo um sistema de hierarquia. Os mais velhos sobre os mais novos. Tem os mais velhos com o poder, né, sobre os mais novos. A mulher começa a ganhar um espaço maior dentro da comunidade, porque o homem então estava encarregado de pensar nas armas, pensar na construção dos seus abrigos, e a mulher então ela ganha essa oportunidade de ter um papel melhor dentro da sua sociedade. É ela que abre a terra, é ela que semeia, é ela que planta, que colhe, que produz o alimento. Nessa época a gente tem a sociedade matriarcal. É muito interessante a gente ir estudando para ver como tudo se desenvolveu, né? Aí depois passa mais um pouco do tempo, a gente entra na idade dos metais. Todas essas condições anteriores ganham um novo avanço. O homem então assume mais ainda a sua capacidade de poder, ele descobre o cobre, que é um metal, que ele andava coletando pedras, isto, aquilo, até que ele achou o cobre. E com o cobre ele vai fundir instrumentos, ele vai fundir armas, e aí as coisas começam a melhorar bastante.
ao crescimento dessas tribos, formando grandes centros urbanos, aumenta-se a população. Com o aumento da população, a necessidade, sem dúvida, de mais alimentos, mais trabalho. E o que acontece, né? Os territórios que eles ocupavam acabam ficando pequenos com o desenvolvimento daquelas tribos e das necessidades que eles tinham. E aí começa a acontecer as primeiras guerras, né? A dominação, a guerra por outros locais. Então a gente vai vendo como a história humana, né? Ela tem um ônus, ela tem um preço. À medida que nós fomos avançando, nós também precisamos ocupar mais espaços e estabelecendo sistemas de poder. E aí vocês vão ver como é que a coisa vai caminhar ainda mais, né? Então a vida muda bastante, daquela coisa da simplicidade, da rusticidade, começa a se ter mais assim, uma coisa mais evoluída, né? Uma vida um pouquinho melhor. Aí a partir das primeiras civilizações que vão acontecendo, que vão aparecendo, a gente tem o desenvolvimento de um estado teocrático. O governante é considerado nessa época como a encarnação de Deus, ou a representação de uma divindade, que foi o que aconteceu no Egito, em outras grandes civilizações, na China, né? No Egito o faraó era o Deus vivo, né? O Horus vivo que eles falavam. A gente também tem nessas civilizações que foram se desenvolvendo as grandes obras de engenharia. E aconteceu também, né, a necessidade de se criar trabalhos compulsórios, porque daí tinha muita coisa para fazer, né? Tinha muita construção para erguer, tinha muita gente para alimentar, agricultura, pecuária, eles tinham que lidar com as cheias dos rios, então era muita coisa para fazer, e aí começa toda aquela questão do trabalho, um trabalho obrigatório, um trabalho escravo. Tinha uma outra coisa também que apareceu, porque naquele tempo a terra não pertencia aos agricultores e sim ao Estado, e o Estado começou a cobrar para que o agricultor ocupasse as terras, então tinha os impostos que eles tinham que pagar, né? Aparece divisão de sociedades, porque daí a gente já tem uma outra fase, a gente tem as criaturas mais simples, que trabalham lá nas construções, a gente tem os engenheiros, os arquitetos, o sistema de poder, a religião, e aí começa a se ter a divisão das classes sociais. Depois aparece então com essa divisão a elite controladora, os aparatos repressivos, né? E assim a gente vai caminhando. Isso foi o início de todo o processo que a gente tem hoje, né? É o berço da nossa civilização de hoje. Então a gente vê que pouco modificou, né? Nós, enquanto seres humanos, a gente avançou em tecnologia, a gente avançou em conhecimento, mas a condição moral ela ainda está um pouquinho a desejar, né? Nós poderíamos já estar melhores, porque assim, durante todo esse período, nós não ficamos desamparados dos avisos da espiritualidade. Grandes filósofos, grandes pensadores também vieram aqui habitar junto conosco, né? Deus é Pai, então Ele sempre mandou aqueles mensageiros que pudessem ajudar a humanidade a compreender, a não se apegar tanto à condição da matéria, do poder, mas que lembrassem também da existência espiritual, da existência de um mundo além da matéria, para que pudesse haver o desenvolvimento moral. E aí a gente vai encontrar esses mensageiros que a gente tem, né, como orientadores espirituais desde bastante tempo antes do Cristo. A gente tem 600 anos antes de Cristo, a gente tem Tales de Mileto. Tales de Mileto, ele falava para a gente pensar nos princípios das coisas. Olha, 600 anos antes de Cristo. E o Tales de Mileto foi o primeiro cara que falou sobre
a condição da Terra ser redonda, gente, né? Hoje a gente escuta aí os terraplanistas dizendo que a Terra é plana. Eles estão muito atrasados, porque 600 anos antes de Cristo, Tales de Mileto já dizia que a Terra era redonda, né? Então, complicado. Aí depois, 500 antes de Cristo, a gente tem Pitágoras falando que a Terra gira ao redor do Sol. E a Igreja conseguiu segurar essa informação, né? Até há pouco tempo atrás. A gente tem Sócrates, 400, 300 anos antes de Cristo, falando sobre a moral, conhece-te a ti mesmo. A gente tem Platão falando sobre a condição da alma, algo além da matéria. A gente tem, depois na Idade Média, Santo Agostinho, que vem falando para a gente compreender, crer e compreender, mundo divino e o mundo material. Aí a gente vai mais lá para frente, Descartes, penso, logo existo. A gente tem o Kant, falando sobre razão e sensibilidade. Nossa, a gente tem uma porção deles. A gente também tem o Augusto Comte, que é mais perto do Kardec, 1798, 1857. O Augusto Comte, ele fala sobre positivismo. E o Augusto Comte, ele fala assim, tudo tem que estar de acordo com a ciência. E o que não está de acordo com a ciência não pertence à condição da realidade. Então, ele dá pesos às coisas. Peso 1 para a religião, peso 2 para a filosofia e peso 5 para a ciência. E o Kardec, o que ele fez? Ele pegou ciência, religião e filosofia e fez um triângulo, as 3 condições com o mesmo peso. Então, a gente vai compreendendo que o que está faltando para a gente realmente é procurar mais o ser. Deixar o ter, deixar a condição da matéria e buscar a condição da essência. E é por isso que o Kardec fala com o plano material, o plano espiritual assim. Por que alguns filósofos acham que a civilização é a decadência humana? Não, a civilização não é a decadência humana, né? É um período necessário para que a gente possa amadurecer. E que é isso que a espiritualidade responde. Progresso incompleto a gente encontra na civilização humana, pois o homem não passa subitamente da infância à maturidade, ou seja, toda essa linha de história que a gente falou até agora é esse caminho pelo qual os espíritos estão passando. E a gente sabe que tem o processo da reencarnação. Então, quantos de nós não já estivemos lá nesses períodos antigos que a gente não citou aqui, né? Então, estamos indo e vindo, aprendendo, amadurecendo, aos trancos e aos barrancos, com muita dor, com muito sofrimento, mas muitos de nós chegamos hoje aqui e temos a certeza que não vale mais a pena errar, nos comprometer com o mal. A gente sabe já o caminho, a gente tem aquela direção firme e certa, porque já fez as suas experiências. Depois a outra perguntinha. É razoável condenar-se à civilização? Condenai antes os que abusam dela e não a obra de Deus. Porque, como a gente falou, o processo civilizatório é uma metodologia divina. Nós estamos dentro da lei do progresso. O item aqui cai dentro da lei do progresso, ou seja, nós temos que passar por esse período chamado civilização humana para aprender a formar a nossa condição de inteligência, a nossa condição moral. Depois a outra perguntinha, a civilização se depurará um dia fazendo desaparecer os males que tenha produzido? Sim. Quando a moral estiver tão desenvolvida quanto a inteligência, o fruto não pode vir antes da flor. Ou seja, primeiro precisamos desenvolver a inteligência, o saber. E com o próprio desenvolvimento do saber, reparar que falta alguma coisa, que só o saber não nos dá felicidade, não nos garante paz, harmonia, que a gente precisa da condição do bem-querer, da caridade, da benevolência para com o próximo, do respeito ao semelhante, às diferenças, que é a moral, né?
A outra perguntinha: por que a civilização não realiza imediatamente todo o bem que ela poderia produzir? Resposta: porque os homens ainda não se encontram em condições nem dispostos a obter este bem. E é isso mesmo. Quantas vezes a gente teve assim na portinha de fazer a transformação para uma fase melhor e a gente não quis, porque precisava abrir mão dos desejos, das vontades, das paixões, e a gente não quis abrir mão de nada disso. A gente quis firmar o pé nessa condição egoísta. E aí a gente deixa para depois a felicidade. A última perguntinha: não seria ainda porque, criando necessidades novas, excita novas paixões? Sim. E porque todas as faculdades do espírito não progridem ao mesmo tempo. É necessário tempo para tudo. Não podeis esperar frutos perfeitos de uma civilização incompleta, que é o que a gente está vendo, né? Aqui a gente está ainda num percurso, a gente ainda vai chegar ao ponto da maturidade. Então a gente tem um caminho ainda a fazer. Aí depois lá na Gênese, lá na última parte, é o capítulo 18, chama-se Sinais dos Tempos. É o item 31, né? Item 31, 32, 33, 34 e 35. Ele fala exatamente o que está acontecendo conosco hoje, né? Ele faz uma comparação depois da situação da humanidade com um grande exército. Ele fala, né, que nesse exército há bons soldados e maus soldados e que os maus soldados têm que ser retirados para que os bons soldados possam ser repostos. Então ele diz assim no item 32: as grandes partidas coletivas não só têm como finalidade ativar as saídas dos soldados maus, mas transformar mais rapidamente o espírito da massa, desembaraçando-as das más influências e dar maior ascendência a ideias novas. É por isso que muitos, apesar de suas imperfeições, estão maduros para tal transformação, que muitos partem para se retemperar numa fonte mais pura. Enquanto permanecessem neste meio confuso e sob as mesmas influências, teriam persistido em suas opiniões e em sua maneira de ver as coisas. Uma permanência no mundo dos espíritos basta para lhes descerrar os olhos, porque ali vem o que não podiam ver quando na terra. O incrédulo, o fanático, o absolutista poderão, pois, voltar com ideias inatas de fé, de tolerância, de liberdade. Em sua volta encontrarão as coisas mudadas e receberão o ascendente do novo meio no qual terão nascido. Em vez de fazer oposição às ideias novas, serão seus auxiliares. Gente, é muito lindo. Pega a Gênese, dá uma lida nesses itens aqui finais, e aí vai vir uma tranquilidade tremenda e um entendimento muito bonito do que está acontecendo. Não está acontecendo nada fora do normal. Deus não perdeu a mão na sua criação, nós estamos apenas seguindo um roteiro de amadurecimento. É difícil, sem dúvida nenhuma, mas é necessário para que a gente possa vencer essa barreira do egoísmo e do orgulho que a gente tanto quer cultivar e ser um homem novo, de ideias novas, olhar para a realidade e trabalhar com ela de forma diferente, que foi o que a gente falou lá no começo, né? Não tem aquele dito que diz que o mesmo homem não atravessa o rio duas vezes? É isso mesmo, um mesmo homem não atravessa o rio duas vezes. Na primeira travessia, ele é um homem. Na segunda, ele já é outro. Ele já conhece aquele rio. É isso que nós estamos fazendo. Quantas vezes a gente vai precisar atravessar esse rio? A gente não sabe, mas nós vamos precisar atravessá-lo muitas vezes para poder amadurecer, crescer rumo à perfeição. E assim a gente vai agradecendo esta oportunidade que nos foi oferecida. Vamos fazendo grandes vibrações de amor e de paz, colocando nas mãos do plano espiritual para que neste momento
os espíritos de luz possam levar a calma, o equilíbrio, a harmonia a tantos corações que buscam os porquês. Que pedimos a misericórdia divina, o amparo e a sua bênção e proteção para todos nós hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus.